Pessoal, depois do Silicon Valley e do Silvergate, agora foi a vez do Credit Suisse ficarem maus lençóis. Estamos a falar de um banco que num só dia teve mais de 25% de quebra nas suas ações. Estamos a falar de um banco que nos últimos 5 anos desvalorizou no mercado de ações mais de 80%. E tudo isto depois dos grandes investidores da Arábia Saudita terem dito assim: nós não vamos injetar mais dinheiro no banco, não vamos comprar mais, e de repente fica tudo em pânico. Existem N razões para estes investidores não o terem feito, já lá vamos. Primeiro, como sabem, isto não é um aconselhamento financeiro, espero que esteja tudo bem convosco aí desse lado. As notícias continuam a não ser boas, mas o mercado parece que anda para cima e para baixo como se nada fosse. Vamos tentar perceber aqui as ligações, o que é que aconteceu com o Credit Suisse, o que é que pode vir a acontecer, o que é que nós devemos fazer, onde é que o mercado das ações e onde é que o mercado das criptomoedas poderá parar depois disto. Bora lá então. Então pessoal, vamos começar por perceber qual é que é a escala do Credit Suisse. O Credit Suisse é um dos maiores bancos do mundo. Mais de 50 mil empregados, sucursais espalhados por todo o mundo. Estamos a falar de um banco que tem dos seus clientes mais de 1 trilhão de dólares, ou, na nomenclatura, neste caso portuguesa, mais de 1 bilhão de euros. Estamos a falar de um banco que nos últimos 5, 6, 7 anos teve N problemas, desde processos que perdeu e onde teve que pagar bilhões de dólares em multas, contratos que correram mal onde eles tiveram enormes prejuízos, mas a verdade é que é um banco tão grande e com um nome tão bem estabelecido que nunca ninguém olhou para isso como um problema. Mesmo há uns anos, quando praticamente toda a administração do banco acabou por sair devido a casos de espionagem dentro do próprio banco e as pessoas do topo, muitas acabaram por sair, algumas porque tinham ordenado os atos de espionagem, outros porque estavam a ser vigiados. Ok, saiu quase toda a gente e mesmo assim o banco foi-se aguentando. Mas a verdade é que as ações foram descendo, mas o nome manteve-se. E quando o nome se mantém, para muitas pessoas que não estão tão atentas a isto, elas continuam a deixar lá o seu dinheiro. O grande problema, principalmente aos olhos dos investidores e aos olhos das empresas e de pessoas mais dentro da área que têm lá o seu dinheiro, mas estão mais atentas a isto, foi que o banco começou a ter notas baixas, classificações baixas nos testes de stress. Estes testes de stress são feitos aos bancos para perceber como é que estão os seus negócios, qual é o nível de risco e até que ponto é que perante uma quebra no mercado de 5, 10, 15, 20% ou uma quebra de as pessoas conseguirem pagar os seus empréstimos 5, 10, 15, 20% e por aí fora, quanto é que o banco está exposto a esse risco, tanto do mercado como das pessoas não conseguirem pagar, e como é que ele consegue reagir. E a verdade é que o Credit Suisse começou a ter notas claramente não muito boas. Os últimos testes de stress, esses aí foram realmente maus, onde foi identificado um problema bastante grave em que o Credit Suisse está bastante exposto com as swaps que tem. O que é que são swaps? Imaginem isto assim: eu chego ao banco A e faço um empréstimo para comprar a minha casa. E então eu fico, obviamente, a dever esse dinheiro a esse banco A. Mas esse banco A não quer ficar com o risco de eu não conseguir pagar. Porque o banco, na realidade, não quer a casa. Ele quer dinheiro. E então, o que é que o banco A faz? O banco A vai falar com o banco B e diz-lhe assim: olha, no caso de aquela pessoa não pagar, que sou eu, tu pagas o empréstimo. E então, este banco B fica com todo o risco de ter de pagar o empréstimo no caso de eu não conseguir. E em troca, no caso de eu conseguir pagar, este banco B recebe uma percentagem do banco A. Portanto, o banco A, em vez de ganhar todo o dinheiro que iria ganhar ao emprestar-me dinheiro, dá uma parte ao banco B. Mas a questão é que o banco B é que tem o risco. E, no caso de eu pagar sempre tudo, é dinheiro fácil para o banco B. Eles nunca tiveram de pagar nada e simplesmente recebem aquele dinheiro do nada. O problema é se eu não pagar. E aí o banco B tem que pagar ao banco A e é o banco B que fica com a casa. O problema é que quando estas coisas começam a acontecer em grande escala, em que as pessoas, como eu, não conseguem pagar a casa, o banco B na realidade fica com uma casa que depois também ninguém consegue comprar. E não é isso que os bancos querem. Os bancos querem dinheiro, não querem casas. E aquilo que foi exposto nestes últimos testes de stress é que o Credit Suisse tem uma exposição brutal, mesmo muito, muito grande, a empréstimos de casas nos Estados Unidos, em que eles são sempre o banco B, aquele que fica com o risco. E a verdade é que eles têm ganho bom dinheiro com isto, mas se as pessoas continuarem a deixar de pagar as suas casas, que é algo que está a começar agora a acontecer nos Estados Unidos devido aos enormes juros, então ok,
é o Credit Suisse que vai ter que pagar aquilo tudo. É óbvio que o banco B, que fica com o risco, tem sempre um grande problema se os juros começarem a subir muito. Porque os juros, quando começam a subir muito, já falei N vezes aqui sobre isto, as pessoas deixam de conseguir pagar as suas casas, os seus empréstimos, o que for. Só que neste caso, a casa, em vez de ir para o banco com o qual eu fiz o contrato, na realidade a casa vai para o outro banco e o outro banco é que tem que pagar tudo. A juntar-se a isto, todos estes resultados negativos do Credit Suisse faz com que as pessoas estejam a tirar de lá o seu dinheiro. E nos últimos mais ou menos 12, 14, 15 meses, começou mesmo a haver uma razia de pessoas, aos poucos, a tirarem o seu dinheiro. E agora nos últimos dias foi ainda mais. O que faz com que o Credit Suisse não tenha todo o dinheiro que achava que iria ter para poder pagar estes pequenos incumprimentos de pessoas como eu. E então de repente temos aqui o início, em teoria, de um efeito dominó. E imediatamente o Banco Nacional Suíço veio dizer assim: não há problema, se o Credit Suisse precisar de dinheiro, nós pomos. Na realidade fica a dúvida de onde é que vem esse dinheiro, se vem dos contribuintes, do que é que for, não interessa, não vamos falar sobre isso aqui. Agora, o que é mais do que óbvio é que isto é obviamente uma tentativa de acalmar as pessoas, ou acalmar as pessoas naquela base do não precisas tirar o dinheiro do Credit Suisse, que é na realidade aquilo que nós queremos que tu faças, é que não tires o dinheiro de lá, portanto não tires o dinheiro, porque se o banco precisar de dinheiro, o Banco Nacional de Suíço põe lá dinheiro para tu teres o teu dinheiro na mesma. E lá está, isto é acalmar mercados, é acalmar pessoas. Mas a questão é que se isto começar a ter um efeito dominó para vários bancos, os bancos nacionais não vão ter dinheiro para colmatar todos os bancos. Vão colmatar alguns, mas não todos. Claro que nós não vamos conseguir com certezas adivinhar o que é que vem aí. Por um lado, nós podemos ter, já por experiência do que aconteceu em 2008, alguma capacidade, espero eu, de não deixar certos bancos ir abaixo. Mas o problema fundamental, pessoal, não é esse. Não é nós não deixarmos os bancos ir abaixo e resgatarmos tudo. Essa não é a solução. Nós só estamos basicamente a pôr um penso rápido numa ferida gigantesca. O problema é que, uma vez mais, o sistema financeiro tem liberdade para se pôr em alto risco, risco esse que eles não permitem que nós nos ponhamos. E então é impensável que bancos destes, e eu tenho falado aqui do Silicon Valley agora destes, mas certeza que há muitos outros, que se expõem a riscos brutais, como é este caso. Portanto, os próprios bancos não estão a diversificar os seus investimentos. O Credit Suisse tem demasiado dinheiro metido, risco, digamos assim, nos empréstimos de habitação nos Estados Unidos. É um problema. E claro, muitas pessoas já vieram dizer que não, tenham calma, não há problema, porque estes grandes bancos nacionais vão conseguir resgatar os mais pequenos se for preciso, as pessoas não vão perder dinheiro e então com isso pode ser que as pessoas não tirem o dinheiro dos bancos e os bancos assim não têm um problema de liquidez tão grande. Por outro lado, vêm outras pessoas, como por exemplo o CEO da BlackRock, dizer que isto é só o início do fim, que há aqui um efeito dominó para os próximos anos em que vários bancos vão sofrer. A crise de 2008 teve efeitos durante anos, obviamente. Houve dezenas de instituições financeiras nos Estados Unidos que abriram falência. Bancos grandes, bancos pequenos, fundos de investimento, por aí fora. E, na verdade, como nós não sabemos como é que, de um ponto de vista político, isto agora vai ser gerido, porque, por exemplo, o Silicon Valley Bank, a sucursal inglesa, já foi comprada. É verdade, foi comprada por uma libra. Mas é verdade que quem comprou ficou com o risco e com as dívidas. E então é claro que muitos vão se aproveitar da queda dos outros. A questão é até que ponto é que a grande maioria dos bancos, que são realmente importantes, têm este nível de risco ou não, esta exposição demasiado grande ao facto de as pessoas não conseguirem pagar os seus empréstimos porque os juros estão demasiado altos. E então isto teve um efeito nos primeiros dias muito interessante nos mercados, que foi, ao contrário da crise de 2008, nós aqui temos juros muito altos, temos uma guerra e temos uma grande inflação. Então o que é que se pensou? Tudo bem, se os bancos já estão a começar a colapsar, então a Fed e o Banco Central Europeu não vão subir mais os juros para ver se as pessoas não ficam completamente estranguladas, para ver se os bancos não perdem liquidez, para ver se toda a gente consegue pagar o que tem que pagar e vamos tentar equilibrar aqui um bocadinho entre nós temos que baixar a inflação, mas por outro lado os bancos têm que ter dinheiro e as pessoas têm que conseguir continuar a pagar. A questão é que não foi isso que aconteceu. A Fed vai subir e Christine Lagarde também já veio dizer que o Banco Central Europeu vai subir 0,5%. Isso, obviamente, foi uma machadada nos mercados, agora nos últimos dias, porque a expectativa era que, ok, pode ser que os juros deixem de subir, e então depois de estar a subir por causa da expectativa, desceu, porque
porque afinal não se confirmou que a malta estava à espera. E o mesmo aconteceu com as criptomoedas. Nas criptomoedas o que aconteceu foi a Circle, que tem a USDC, estava demasiado exposta ao Silvergate. Eu falei sobre isto aqui a semana passada. E então a paridade 1 para 1 da USDC quebrou, chegou a 0,85, 86, o que é bastante. E entretanto já recuperou e já está outra vez 1 para 1. A questão foi que durante estes dias, até haver a recuperação, houve N pessoas que pegaram na USDC que tinham, venderam e foram comprar Bitcoin e Ethereum. Então o mercado acabou por subir, porque quando Bitcoin e Ethereum sobem, as outras vão todas atrás. E então, uma vez mais, como eu estava a dizer, estamos numa fase em que não sabemos como é que os governos agora vão reagir. Porque, ao contrário da crise de 2008, nós agora temos uma inflação e temos um juro e temos uma guerra, e tudo isto tem que ser controlado, enquanto ao mesmo tempo tentamos controlar estas perdas gigantescas de alguns bancos gigantescos. Porque se não fizermos nada, mais cedo ou mais tarde, alguns bancos vão entrar em incumprimento, vão abrir falência, vão ter um despedimento enorme, pessoas vão para o desemprego, as pessoas deixam de pagar as suas casas, os bancos deixam de receber dinheiro e temos aqui um problema gravíssimo. E lá está, é muito difícil perceber para onde é que vamos. O que é que devemos fazer? Devemos diversificar, uma vez mais, tanto nos investimentos como nos locais onde temos o nosso dinheiro. Se vocês tiverem muito dinheiro, e eu espero que tenham, se vocês tiverem muito dinheiro, não o deixem só num banco. Vejam, consoante o país onde vocês estão a viver e consoante o país onde vocês têm o vosso dinheiro, vejam, porque muitos países espalhados pelo mundo têm um valor máximo que vocês têm sempre garantido. Pode ser 25 mil euros, pode ser 50 mil euros, pode ser 250 mil dólares, como no caso dos Estados Unidos, mas esse dinheiro está garantido por um fundo, mesmo que o vosso banco não tenha dinheiro para vos dar se vocês forem lá levantar o dinheiro todo. Portanto, vejam até que ponto é que vocês não têm que diversificar o vosso dinheiro por bancos, por contas ou até por países, de maneira a que nunca cedam esse máximo, de maneira a que todo o vosso dinheiro fique seguro. E agora vamos analisar um bocadinho os gráficos, tanto a nível de criptomoedas como a nível do Credit Suisse, para vocês perceberem o que é que aconteceu nos últimos dias e o que é que pode acontecer nos próximos dias. Pessoal, comecemos então pelas ações do Credit Suisse. E eu aqui estou uma vez mais a utilizar os gráficos da XTB. Como vocês já sabem, XTB tem comissões super baixas, até 100 mil euros vocês não pagam comissões nas vossas transações, compras e vendas. Eu deixo o link em baixo para vocês se inscreverem se quiserem. Não se esqueçam que eu tenho parceria com eles e de vez em quando existem promoções, existem eventos em que vocês podem ganhar coisas. Fiquem também atentos ao meu Instagram. Se repararmos a longo prazo, aqui está o Credit Suisse. Vejam bem, aqui dois cenários. Primeiro cenário, a queda devido à pandemia. E o segundo cenário, a queda dos últimos dias. Se vocês repararem, de um ponto de vista de pressão de venda, aqui a pressão de venda foi bastante menor do que nos últimos dias. E estamos a ver um risco por cada dia. Aqui foi uma queda do mercado e houve, obviamente, uma pressão um bocadinho maior de venda. Mas nada que se compare com isto. Isto não é o mercado a descer. Isto é uma pressão para este banco descer. E aqui nós até temos uma descida maior. E a verdade é que, ao contrário de muitas outras empresas e de muitos outros setores, o Credit Suisse nunca mais voltou aos valores de antes da pandemia. Foi sempre a descer. Pequenas subidas, mas sempre a descer. E aqui a pressão de venda é muito grande mesmo. E tendo em conta que na altura da pandemia estamos a falar aqui em valores acima dos 10 dólares e neste momento estamos a falar em valores abaixo dos 2 dólares, vocês estão bem a ver a martelada que este banco tem levado aos poucos de um ponto de vista de investimento. E aqui a pressão de venda é mesmo muito grande. Se nós olharmos aqui não a dias, mas a horas, por exemplo, o que nós podemos ver é que aqui foi o momento em que se começou a perceber que o Banco Nacional Suíço iria de alguma forma garantir o dinheiro, mas mesmo assim subiu para continuar a descer. E agora é preciso ver como é que nos próximos dias vai ser possível ou não acalmar os mercados, porque só acalmando os mercados acalmamos não só o valor da ação, mas também as pessoas tirarem de lá o seu dinheiro. Agora vamos olhar um bocadinho para as criptomoedas e para o Art to Trading. Vocês já sabem, também se podem inscrever no Art to Trading para ter estas análises. Podem ser semanais se vocês não pagarem ou podem ser ao vivo se vocês pagarem. Aquilo que me interessa mostrar-vos é simplesmente duas coisas. Primeiro, a Art to Trading acertou em tudo nos últimos dias, o que na realidade foi verdadeiramente espetacular, sinceramente, porque eles acertaram neste nível, acertaram neste e neste. Aqui, a mesma coisa, este
este, este e este. E nos dois casos, aquilo que a Art of Trading tinha previsto era que existisse aqui uma subida para estes níveis todos, tanto aqui como aqui. O que aconteceu na realidade na última semana foi que, devido ao Silvergate e ao Silicon, as criptomoedas acabaram por descer e aqui desceram exatamente para os valores que a Art of Trading tinha apontado como possíveis descidas e possíveis zonas de suporte. Aconteceu aqui. Mas acima de tudo, pessoal, ele a seguir voltou para os dois níveis que a Art of Trading previa. O que é que eu acho sinceramente que pode acontecer agora nos próximos tempos? Eu acredito que as criptomoedas ainda possam subir um bocadinho. Acredito que Bitcoin possa chegar a este valor que está aqui, mais a apontar para os 28 mil. E aqui atirem-me um bocadinho acima dos 1900. Mas a verdade é que, se olharmos depois para tudo aquilo que é os volumes, a forma como as baleias estão a transferir dinheiro, a forma como estes dois picos que estão aqui, tanto deste lado como deste, muito foi do facto das pessoas terem vendido muita USDC e terem comprado as duas criptomoedas nas quais mais apostam e que para eles são mais seguras. Existem aqui N fatores que apontam para que isto possa correr mal nas próximas semanas, mas nos próximos dias as indicações são realmente positivas para estes níveis, tal como mostra aqui a Art of Trading. No entanto, pessoal, eu continuo a achar que é preciso ter calma e acredito que ainda possam vir aqui momentos muito, muito maus, apesar de os indicadores a muito curto prazo serem positivos. Eu acho que a longo prazo há aqui muita coisa estranha, principalmente em termos de baleias e em termos de volumes, por isso fiquem atentos. Pessoal, como sempre, eu espero que vocês tenham gostado. Façam um gosto, subscrevam o canal, ajuda imenso. Partilhem com os vossos amigos, deixem o vosso comentário, digam-me o que é que vocês estão a achar disto tudo. Os últimos vídeos que eu tenho feito aqui a nível de investimentos, as notícias não são boas, a menos que vocês tenham muito dinheiro para investir e que não precisem para os próximos tempos. E então aí há muita coisa que poderá estar em saldo nos próximos tempos. Como sempre, invistam só o dinheiro que acreditem plenamente que não vão precisar nos próximos tempos. Isto vai demorar um bocadinho a subir. Ou então, de repente, vai subir muito depressa. Isto, na realidade, nós nunca sabemos, por isso é que isto não é um aconselhamento financeiro. Pessoal, grande abraço. Até à próxima.